tudo bem? Vamos aqui ao nosso primeiro encontro de direito constitucional. Vamos falar sobre constitucionalismo. Deixa eu consignar aqui para vocês, ó. Constitucionalismo. Vamos entender por constitucionalismo como o movimento de limitação dos poderes estatais arbitrários, contrapondo-se, por certo, ao absolutismo, aos governos tiranos ou tirânicos. Tá legal? Bacana. Então vou colocar aqui para vocês, ó, limitação dos poderes, né? Vamos colocar assim, abusivos, arbitrários, tanto faz. Poderes políticos, se aparecesse na questão de vocês poderes políticos, coloca certo também. Por que poder político, Ronaldo? Porque é o poder de quem ditava as ordens de um Estado, tá? Ou de uma organização social. Então, limitações dos poderes políticos, arbitrários. Show? Bacaninha? Para que a gente consiga entender de uma forma muito prazerosa e pelo não decoreba, vamos enxergar o constitucionalismo como uma manifestação, um movimento, um fenômeno de adesão, de recepção do governante às pressões sociais, às pressões do seu povo, às pressões das classes em ascensão que o valham. Se o governante quisesse governar de uma forma pacífica, então ele teria que aderir, sob pena de governar sob o manto da impacificação social. E aí o seu governo ficar impacificado. Ok? É assim que você tem que entender isso aí. O constitucionalismo, vamos começar a entender dessa forma, tá? O constitucionalismo como uma adesão do governante para não deixar o copo transbordar. Show de bola? Bacaninha? Bacaninha. Historicamente, podemos classificar o constitucionalismo por períodos. A antiguidade, o período medieval, o período moderno e o período contemporâneo. É óbvio que eu vou falar com vocês sobre o constitucionalismo do futuro, ou o constitucionalismo téreo, ou téreo-constitucionalismo, que o varia, tá certo? Nós vamos então começar pelo período antigo, ou da antiguidade. Amados, prestem bem atenção nisso aqui. Vamos colocar sobre cada período, né, sobre cada parte histórica dessa, uma palavrinha-chave ou um fraseado-chave para que você não precise ficar decorando. Tá legal? Então vamos lá comigo. Eu vou pegar aqui, vou destacar de vermelho. A palavra-chave para a antiguidade, o constitucionalismo na antiguidade, é a limitação prática. Prática e primitiva, tá? De limitação dos poderes políticos mormente arbitrários. Tá legal? Vamos pensar comigo aqui. Ronaldo, qual seria então a primeira forma primitiva de constitucionalismo na antiguidade? Pelo que mais nós conhecemos, né? Pelo divino. Vou citar aqui o caso dos hebreus com seu estado teocrático, limitado pela Torá, a lei divina, a lei de Deus, que segundo Karl Loewenstein, limitava o poder dos juízes que eram vistos como governantes. Os juízes, eles eram chamados desse jeito, mas na verdade exerciam um papel, perdoe-me, de governante. Ah, ok, Ronaldo. Mas por que eles eram chamados de juízes? Simplesmente pelo fato de que os problemas sociais eram levados para eles, as pendengas sociais eram levadas para os juízes, esses governantes, para que ele pudesse decidir o destino daquele litígio social. Ficou melhor assim? Show? Tá, então vamos consignar isso aqui também, né? Vamos consignar dizendo que na antiguidade nós tivemos os hebreus com a lei de Deus, que limitava os poderes políticos, tá? A tal Torá. Deixa eu botar aqui um H
trouxe o conhecimento foi essa pessoa aqui, ó. Acabei de falar sobre ele. Karl Loewenstein, tá? Loewenstein. Escreve Loewenstein, mas é Loewenstein. Tá certo? Show de bola? Show de bola. Legal. Temos uma outra história da antiguidade que remonta também à limitação dos poderes políticos, esse movimento de limitação dos poderes políticos? Sim, claro, com certeza. Nós temos a Grécia, né, pela participação popular direta naquelas hipóteses do Estado, nas cidades-estado de Atenas. Lá já se fazia distinção entre as normas fundamentais da sociedade, os nomóis, ou nomos, né, vem do grego norma, né, e as meras regras, as psiquesmata. Tá legal? Então na Grécia já tinha também o primevo, né, a prática e primitiva forma de limitar os poderes políticos, que era justamente colocando o povo para participar das decisões políticas, né? Então bota aqui a Grécia nas participações populares, né? As cidades-estado, né? ou as cidades atenienses, tanto faz. Vou botar aqui, Atenas. Show? Show. Ah, mas é primitivo isso aqui? É primitivo sim. Muito embora tivesse sido a mais avançada na antiguidade, claro, a República ela nasce aqui. A República, o que se tem conhecimento da República é a partir da Grécia. Olha que interessante, né? As participações populares nas decisões políticas, de forma a fazer com que o poder político ele tivesse um freio, para que não governasse sob o manto da impacificação social. Legal? Bom, e finalmente devemos trazer à tona as leis de Roma, as leis de Inglaterra, ou da Inglaterra, melhor dizendo. Leis que também eram primitivas. Olha que interessante. Em Roma tivemos as 12 tábuas, a lei das 12 tábuas. Ronaldo, lei das 12 tábuas o que significava a lei das 12 tábuas? Ela foi aprovada logo de cara em Roma. Aí ditavam determinadas normas, em tese limitando as diferenças de classes. Deve-se associar a ideia de liberdade a Roma, das liberdades, claro, primitivas, a Roma. Ou seja, olha, o Estado, eu quero a liberdade para poder me relacionar civilistamente com o meu igual. Se você for dar uma lida depois, eu não vou tecer comentários agora sobre a lei das 12 tábuas. Fato é que os plebeus, eles tiveram o reconhecimento desses direitos e, obviamente, vamos começar a falar de liberdade, o reconhecimento da liberdade ao povo romano. Legal? Show de bola? Show de bola. Na Inglaterra, o governo de leis, ele surgiu também em substituição ao governo de homens, porque partia-se do princípio de que a justiça feita por homens é obviamente falha e tendenciosamente arbitrária. Então vamos colocar aqui as leis da Inglaterra, que fez a substituição digamos assim, da justiça dos homens. Vamos colocar isso aqui que é mais fácil, dos homens pela justiça das leis. Legal? Vamos colocar dessa forma. Olha, vou reprisar com vocês um detalhe aqui, prestem muita atenção nisso. Vamos enxergar o constitucionalismo como limitação dos poderes, o movimento, manifestação, fenômeno de limitação dos poderes políticos arbitrários. Tá legal? Contra os governos tiranos ou tirânicos. A bem da conversa, é muito interessante que a gente entenda que isso aqui é uma forma
de não deixar o copo transbordar. Bota a mão na cabeça aqui, ó. Governante, olha, a pressão social no momento é essa. Se o senhor não aceitar, o senhor não vai ter um governo pacífico. Tenta entender desse jeito que fica muito mais fácil. Tá legal? Tá, tudo bem. Vamos avançar aqui. Vamos avançar aqui num detalhe. Eu quero estender um pouco o comentário sobre a Inglaterra. Deixa eu só atribuir aqui mais espaço e falar sobre a Inglaterra. No caso da Inglaterra, eu preciso que vocês tenham em mão, em mente aí também, que alguns dados históricos, algumas doutrinas, colocam a Inglaterra sob o marco do período clássico, liberal. Tá? Outras doutrinas colocam a Inglaterra nesse período na antiguidade. Se cair na prova, como é que eu tenho que marcar, Ronaldo? Bota na cabeça. Se cair na prova que os dados históricos de substituição da justiça dos homens, das leis dos homens, pelas leis simplesmente pautadas, pertence ao período da antiguidade, você coloca verdadeiro, porque tem doutrina que se assevera isso. Agora, se cair na prova que esse regime de leis em substituição à justiça dos homens, ela pertence ao período clássico, ao período liberal, você vai colocar verdadeiro também. Tá certo? A doutrina ainda não entrou num consenso a respeito disso. Alguns falam uma coisa, outros falam outra coisa, enfim. Como em prova de VOF a gente não vai provar tese, então eu sugiro que vocês coloquem, anotem essa observação aí. Show de bola? Bacaninha? Tá. Vamos aqui então nos estender sobre a Inglaterra. O período de 1066 a 1215. 1066 a 1215. Tá? Ou seja, vamos colocar um marco aqui. Antes do rei João Sem Terra, o chamado rei bastardo, porque não possuía, obviamente, propriedades. Algo que naquela época indicava poder e algo que ele não tinha. Mas mesmo assim, governou. Vamos lá? Vamos lá. Mas antes do rei João Sem Terra, de 1066 a 1215, é importante que falarmos que com a derrocada do Império Romano, no Ocidente, ou do Ocidente, houve uma posterior invasão da Inglaterra. Foram criadas, então, as cortes feudais para julgar os casos de acordo, olha aí a limitação, olha aí, de acordo com o direito costumeiro, consuetudinário, ou seja, de acordo com o direito comum, também chamado de jurisprudencial, o common law. Show? Então, nós tivemos aqui com a derrocada do Império Romano e a posterior invasão da Inglaterra, as cortes feudais, que essas cortes feudais, óbvio, elas tinham limitações, elas passavam por limitações, os julgamentos não eram feitos de qualquer forma, existiam, obviamente, regras a serem cumpridas. Tá legal? O tal direito costumeiro, assim como até hoje é feito na Inglaterra, assim como também é feito no ordenamento jurídico norte-americano. Tá legal? Bom, perspassando esse quadro aqui, aí sim a gente vai falar da época de 1215. 1215. Tá legal? Da Magna Carta. Tá? Em 1215, vocês sabem, teve a Carta Maior de Liberdade, ou também chamado de Magna Carta Libertatum. Segundo alguns doutrinadores, foi a primeira declaração formal de direitos, mas de proteção apenas dos barões feudais. Então, vocês vejam bem comigo. Em 1215, na época do rei João Sem Terra, surgiu a Magna
Se escreve assim, tá, gente? A Magna Carta Libertatum. Desse jeito assim, tá? Show de bola? Bacaninha? Tá. Então, foi aqui, embora para determinada classe, que foram concedidos determinados direitos fundamentais. Olha, você tem uma ideia? O habeas corpus está aqui, o tribunal do júri está aqui, o devido processo legal, a anterioridade tributária, por que não? Tá? Mas, obviamente, que não foi dado a todos. Não foi dado a todos, não foi dado. Quem versa sobre isso é Carl Schmitt. O Carl Schmitt ele vem trazendo que não foi considerada efetivamente a primeira forma de Constituição. E agora prestem bem atenção nesse detalhe. Não foi a primeira forma de Constituição para Carl Schmitt, mas foi uma forma na Inglaterra de limitar o poder político da época. Os barões feudais precisavam segurar, frear o governante. Precisavam frear quem? O João sem terra. Para que o copo não transbordasse, então esses barões feudais, a gente quer os direitos, porra. Nós precisamos dos direitos. Ora, bolas. Sob tanta pressão, vai lá o João sem terra e concede esses direitos para eles. Mas para todos? Não. Tanto é que Carl Schmitt vem trazendo que não foi considerada efetivamente a primeira forma de Constituição, porque Constituição ela acaba beneficiando a todos, não a parcela social. Show de bola? Bacaninha? Mas presta atenção, repriso com vocês. Foi uma forma de constitucionalismo, mas não foi a primeira forma de Constituição. Foi uma forma de constitucionalismo? Sim, porque de uma forma ou de outra limitou os poderes políticos arbitrários à época a partir do que João sem terra tem colocado. Então ele concedeu, se ele, claro, quisesse governar em paz, como ele já não era querido, já era chamado de bastardo, porque, obviamente, pelo próprio nome já o diz, ele não tinha terra. Quando ele começou a governar, ele não tinha terra, e isso era o sinal do poderio, ele não tinha. Logo, ele acabou, para poder compensar, concedendo esses direitos fundamentais aos tais barões feudais. Tão criticado como Constituição, que não era, por Carl Schmitt. Tá legal? Por Carl Schmitt. Show de bola? Show de bola, né? Bacana. Eu já falei para vocês, presta bem atenção. Se cair na prova de vocês que o período inglês sobre o constitucionalismo ele pertenceu à antiguidade, coloca verdadeiro. Se cair na prova que ele pertenceu ao clássico liberal medieval, coloca verdadeiro também. Tem doutrinas que versam sobre um posicionamento, sobre esse posicionamento e sobre o outro também. Tá legal? Reforçando aí, em prova de BOF não vai provar tese, a não ser que você queira realmente fazer uma prova em que caia uma dissertativa e uma outra coisa. Você vai ter que aprofundar, saber quem é que está falando o quê, por quê, para quê, como, quando e onde, saber extrair disso a verdade. Tá legal? Tá legal. Então, para não esquecermos, no período antigo ou no período da antiguidade, a limitação do poder se dava de forma imediata, prática, porém primitiva nas primeiras relações políticas. Ok? Então vou colocar aqui. Na antiguidade, vou abreviar, tá? A palavra-chave para vocês identificarem no texto era justamente a limitação prática, imediatista, objetiva, que o vale, tá? Porém primitiva. Ok? Talvez você deve estar se perguntando, primitiva por quê, velho? Primitiva porque as reivindicações, as pressões eram basilares, eram
sectaristas. As pessoas que reivindicavam ao governante eram em ascensão, eram classes em ascensão e que queriam proteger o seu patrimônio. Ninguém fazia uma limitação, um movimento de limitação totalitário como se hoje faz. Como a partir da Primeira Guerra, no final da Primeira Guerra Mundial, no final da Segunda Guerra Mundial se fez. Como no período clássico, liberal, medieval, que nós vamos falar agora, também se fez. Entenderam? Então é primitivo porque era sectarista, era por segmento social em ascensão, claro. Segmento social em ascensão. Tá? Era particionado, não era totalitário, não. Então, a palavra mágica para você colocar, para você identificar a questão na hora da prova, é isso aqui, ó. Não era totalitário, era primitiva, claro, porque era segmentado, era prática, então pertence à antiguidade. Entender? Até mesmo na Grécia. Na Grécia não era todo mundo que decidia, principalmente em Atenas. Não eram todos que decidiam a vida política do país, ou do Estado que o valha. Tá bom? Bom, se na antiguidade a palavra mágica é essa, prática, limitação dos poderes políticos práticos, de forma prática ou primitiva, por segmento, perspassemos agora ao período clássico. Clássico, Ronaldo, medieval também, chamado medieval. A palavra mágica aqui, a palavra-chave para que vocês consigam identificar na prova quando se trata desse período é a palavra liberdade. Liberdade, Ronaldo, as revoluções libertárias, as revoluções de liberdade, as revoluções liberais, foram aquelas que se deram no final do século XVIII. Né? Ou seja, tivemos as revoluções liberais francesa e americana, norte-americana, né? Feita por uma outra classe social, ou seja, a burguesia em busca dos direitos libertários. Foi quando a gente começou a verificar o iluminismo. Essas ideias nasceram do iluminismo, tá certo? A partir desses movimentos é que surgiram as primeiras constituições escritas. Então, eu vou colocar aqui para vocês, olha lá. Vamos lá. Clássico, medieval, a palavra mágica, que é a palavra-chave é liberdade. Nós vamos falar de revoluções. Revoluções liberais. Obviamente por direitos, tá? Por direitos. Direitos fundamentais, inclusive, tá? Você tem uma ideia? Nós vamos começar nesse ponto aqui a falar sobre a Revolução Norte-Americana. Americana. Ronaldo, Revolução Norte-Americana e também, por que não? Claro, faz parte disso aqui, a Revolução Francesa. A Revolução Francesa, tá? E obviamente tudo que se agregou até chegar a tal condição, tá? A Constituição Francesa, que foi consequência disso aqui, tá bom? Tá. Vamos começar a falar desse constitucionalismo norte-americano, né? Dessa Revolução Norte-Americana. Nesse cenário surgiu a primeira Constituição escrita, a Declaração de Direitos do Bom Povo da Virgínia, a chamada de Virginia Bill of Rights, de 1776. Olha lá, Bill of, isso aqui, tá? De 1776, que aliás foi o prelúdio da Constituição norte-americana de 1787. Tá legal? Tá, tudo bem, Ronaldo, eu entendi. O que é que na realidade se buscava aqui na Revolução Norte-Americana? A independência frente ao paredão inglês, ao poderoso paredão inglês. Sabemos que a América do Norte ela foi povoada, ela foi colonizada
pelos puritanos que fugiram, né, dos reis católicos mais severos, mais radicais, e vieram para a América do Norte, ou foram para a América do Norte, perdoe, né, para colonizar. Só que ainda era propriedade de Inglaterra, só que como a Inglaterra viu que aquela terra prosperava muitos frutos, começou a exacerbar, a exasperar os impostos. E aí, claro, mexeu no bolso de qualquer um. Tem rebelião, tem revolução, tá certo? Então, isso aqui, a Bill of Rights da Virgínia, de 1776, acabou evidenciando mais tarde a Constituição norte-americana, tá? De 1787. Só que tem um detalhezinho interessante aqui. Vamos esquecer um pouco a Revolução Francesa, vamos esquecer um pouco a Constituição Francesa. Vou até apagar daqui, por favor. Tá? Presta bem atenção. A coisa foi evoluída de tal forma aqui na América do Norte que o ideário foi o seguinte: a supremacia constitucional. Presta bem atenção que isso cai em prova. A supremacia constitucional foi o ideário da independência ou da Constituição norte-americana, ou, melhor dizendo, do constitucionalismo norte-americano. Ficou pautado a supremacia da Constituição. Show de bola? Tá. Bem como a garantia jurisdicional, ou seja, vamos fazer o Poder Judiciário ter fé, vamos fazer o Poder Judiciário decidir de verdade, porque onde não há Poder Judiciário não tem como, obviamente, a Constituição ser controlada, ser pautada. Agora, presta atenção, nós estamos falando de Constituição norte-americana, não estamos? Sim ou sim? Sim. Legal. Mas você teria que ter um teor jurídico, tal qual a Constituição é, não é? É. Isso aqui, na verdade, é uma forma de limitação do poder político, tanto dentro, e que trazia o ideário contra os investimentos, ou contra a investidura, vamos colocar dessa forma, contra as afrontas inglesas na América do Norte. Show de bola? Então isso aqui é a pauta de limitação do governo intrínseco. Porque você não pode falar em poder, em fazer frente a alguma coisa, a limitar o poder de outro Estado, se você não for forte internamente. Mas o governo interno podia fazer da forma que bem quisesse? Não podia fazer da forma como bem quisesse. Mesmo assim, internamente, criou-se a supremacia da Constituição e a garantia jurisdicional das leis que eram também protegidas, por consequência, pela Constituição norte-americana. Olha que fantástico isso. Tá? Ronaldo, eu não entendi essa esquemática. Fácil, preste atenção comigo. Não se queria fazer frente ao paredão inglês? Sim ou sim? Sim. Perfeito. Perfeito. Como é que a gente poderia fazer? Como é que poderia se fazer frente ao poderoso paredão inglês se não existia uma norma coerente, coesa, dentro do próprio país, dentro do próprio Estado, a qual todos respeitassem, inclusive o próprio Estado? Não podia dar brecha para que ninguém pudesse socorrer, claro, pedir socorro à Inglaterra. Não podia dar brecha. Então vamos, olha lá a ideia do constitucionalista que eu falei para vocês, desde o início. Não deixa o copo transbordar. Internamente temos um poder? Sim. Tinham pessoas que às vezes aderiam aos encantos ingleses? Sim. Mas a gente não podia deixar isso acontecer. Então o que a gente tinha que fazer? A gente não. O pessoal lá, o que a gente tinha que fazer? Temperar a coisa. Ó, vem cá, eu vou te dar isso aqui, a garantia dos seus direitos, parará, 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 enfim, para não deixar o copo transbordar. Porque se o copo transbordasse, a América do Norte não poderia ter um governo pacífico. Seria toda hora fragilizado pela adesão de alguns que fizessem parte das 13 colônias, querendo a salvação da Inglaterra e assim fragilizando a América do Norte. Pensa nesse sentido. Pensa, repito com vocês, que constitucionalismo é uma medida para não deixar o copo transbordar. E, obviamente, num analogismo aí, fazer o governo
fazer o seu papel, claro, de uma forma bem pacífica. Show de bola? Entendeu dessa forma? Né? Tá. Enquanto isso, na Europa, a coisa andava bem devagar. Vamos aqui? Vamos lá. Deixa eu apagar aqui para vocês. Na Europa, existia ainda o reconhecimento do parlamento se sobrepondo à Constituição. A Constituição não tinha força normativa, galera. A Constituição não tinha força normativa. Então, na Europa, ainda existia a supremacia da lei e do parlamento. Ou seja, a Constituição tinha um fraco valor normativo. O judiciário não podia controlar a legitimidade constitucional das leis. E assim, obviamente, se o judiciário ficava limitado a ser apenas a boca da lei. Ou seja, a supremacia do parlamento. Né? Então, vamos colocar aqui o cenário europeu. Tá? Em que, obviamente, tínhamos que a Constituição tinha um fraco valor normativo, a Constituição era fraca, vamos colocar assim, fraca, normativamente falando, tá? Existia a supremacia das leis e do parlamento, ou seja, sendo que o próprio parlamento é que produzia as tais leis, tá? E, obviamente, o judiciário era fraco também. Judiciário, vou botar assim abreviado, tá? Era também fraco. Então, se a supremacia era das leis do parlamento, o parlamento produzia as leis, é óbvio que a Constituição, pela lógica, a Constituição não tinha valor vinculante normativo e o judiciário também não podia decidir muita coisa a não ser dizer daquilo que já estava na lei produzida pelo parlamento. Olha que interessante isso, hein? Para termos uma ideia, a primeira Constituição escrita da Europa foi a da França, em 1791. Foi tardiamente escrita. Olha que interessante isso, hein? Por mais que tivéssemos escrito lá aquele trinômiozinho liberté, fraternité, égalité, foi na França, em 1791, tardiamente, que se teve a primeira Constituição. Tivemos um atraso, fato, europeu, diante do grande avanço norte-americano. Toma muito cuidado com isso. Toma muito cuidado porque muitas pessoas às vezes pensam que primeiro surgiram os valores da fraternidade, igualdade, enfim, francês, para depois surgir, né, a Constituição francesa e posteriormente isso divagou, isso foi perspassado por todos os continentes. Mentira. Igualdade, fraternidade, liberdade foram valores supremos da Revolução Francesa. Mas foi a Constituição Francesa a última a ser, nesse movimento todo que eu estou falando, a ser declarada, promulgada, digamos assim. Avanço teve a América do Norte. Olha que interessante isso. Tá legal? Bacaninha? Tá, então a palavra aqui, para vocês identificarem o constitucionalismo clássico medieval, a palavra mágica é a liberdade ou revoluções liberais, tá? Em busca, obviamente, dessas liberdades aqui. Tá legal? Principalmente sobre direitos fundamentais. Tá certo? Tá certo, Ronaldo? Eu entendi. Show de bola. Bom, passado isso aqui, deixa eu não vou apagar isso aqui tudo não, vou deixar um espaço aqui, porque nós vamos entrar agora na modernidade. Nós vamos entrar agora no constitucionalismo moderno. Opa! Medieval, vamos colocar aqui, tá? 3. Constitucionalismo moderno. Amados, prestem atenção, por favor, aqui no detalhe. Presta muita atenção. Palavra mágica, igualdade. Presta muita atenção no que eu vou falar para vocês aqui, ó. Olha como é que vai ficar fácil. No período clássico medieval, tá? Nós tivemos aqui a palavra-chave liberdade. Show de bola? Show de bola. Presta muita atenção aqui sobre o surgimento dos direitos de primeira dimensão.
atrela aqui, ó, primeira dimensão, o reconhecimento dos direitos de primeira dimensão. Show de bola? Show de bola. Ronaldo, vamos começar a colocar aqui a preservação dos direitos fundamentais, as questões das liberdades individuais. Sim ou sim? Sim, claro, as revoluções libertárias se deram aqui. Então aqui nós vamos falar sobre os direitos fundamentais de primeira dimensão. Vida, liberdade, igualdade, propriedade e segurança. De novo, vida, liberdade, igualdade, propriedade e segurança, velho. Ah, Ronaldo, show de bola. Aqui está lá no artigo 5º, caput. Tá. Quando eu falo em Estado moderno, eu estou falando de igualdade. Aqui, essa igualdade, uma igualdade substancial, uma igualdade material. Tá? É óbvio que aqui o Estado ele vai ter que fazer alguma coisa. O Estado vai fazer alguma coisa em torno ou em nome de uma segunda dimensão de direito, que são chamados direitos positivos. É aqui no Estado moderno, é aqui no constitucionalismo moderno que se cobra que o Estado faça alguma coisa, chamado direitos positivos. Então, para que você não fique decorando isso, é óbvio que você tem que apelar que quando o Estado faz alguma coisa para trazer uma igualdade material àqueles que são menos favorecidos, vamos colocar dessa forma, o Estado então ele está intervindo, ele está fazendo alguma coisa. Então são chamados direitos positivos. Aqui, na liberdade, são direitos de primeira dimensão, também são chamados de direitos, olha lá, inverso daqui, negativos. Quer dizer o que, Ronaldo? De acordo com as ideias iluministas, a liberdade fundamental do ser humano, o Estado, pela grande regra, não poderia intervir, não poderia abusar. Show, show. Aqui, no Estado, ou no constitucionalismo moderno, de acordo com a igualdade material ou substancial, temos os direitos de segunda dimensão, que é quando o Estado começa a fazer alguma coisa. A luta por igualdade. Repito, se o constitucionalismo clássico é conhecido por ser liberal, já o moderno é visto como o constitucionalismo, perdoe-me, acabou a língua aqui, social, com o surgimento, obviamente, a partir do fim da Primeira Guerra Mundial. Show de bola? Bacaninha? Tá. Era bem perceptível, né? Que só com as ideias liberais não haveria como atender as demandas sociais do século XIX. Ok, Ronaldo, ok. Se a primeira dimensão dos direitos fundamentais surgiu no constitucionalismo clássico, Estados Unidos, França, né? Consagrando, obviamente, a não interferência à regra das liberdades fundamentais. A segunda, então, geração já vislumbrava os direitos de segunda dimensão, ou seja, repito, o fazer do Estado, a obrigação do Estado, o pacto social, digamos assim. Tá legal? Show de bola? Vamos avançar? Vamos avançar. Então aqui, ó, antigo, clássico, moderno, obviamente que todos os governantes assim fizeram para não deixar o copo transbordar, lembra sempre disso? A adesão. Vamos entender o constitucionalismo, por enquanto aqui, com esse entendimento. Quando estiver falando de poder constituinte, vocês vão ver a brincadeira que eu vou fazer com vocês sobre o constitucionalismo na relação com o poder constituinte. Não necessariamente tem relação. Página. Mas eu vou deixar para depois. Ok? Ok. Então, passado isso aqui, nós vamos falar do constitucionalismo contemporâneo. Contemporâneo. Alguns doutrinadores chamam de neoconstitucionalismo. Ok? Ronaldo, qual é a palavra mágica, velho? A palavra mágica é fraternidade. Fraternidade. Ronaldo, é engano meu ou você está trazendo aquele filé mignon lá da Revolução Francesa? Liberdade, igualdade, fraternidade. Exatamente isso. São as lutas, cara. São, obviamente, as lutas com que sempre o povo ele tentou fazer ao longo da história. Olha que bacana isso, né?
Presta muita atenção. No contemporâneo ou no neoconstitucionalismo, palavra-chave fraternidade, tivemos em si uma reafirmação dos direitos de primeira dimensão. Tá, presta atenção comigo aqui. Aqui, nos períodos no período, clássico medieval ou das revoluções liberais, né, dos direitos negativos, direitos de primeira dimensão, repito, nós tínhamos uma declaração, mas que volta e meia era desrespeitada entre os estados. Então, surgiu no fim da Segunda Guerra Mundial, da Grande Guerra Mundial, em razão das atrocidades cometidas nesse evento, notadamente pelos nazistas, né, pelo bloco, né, nazi-fascista, aí falando também de Hirohito, Mussolini, Hitler, enfim, que o vale, vamos deixar isso aí para a história por enquanto. Né? E tivemos também que todas elas estavam com base no ordenamento jurídico. Espera aí, você está dizendo o que, Ronaldo? Estou dizendo que no fim da Segunda Guerra Mundial, da Grande Guerra Mundial, tivemos ou observamos atrocidades cometidas naquele evento, mormente pelos nazistas. Mas todas essas atrocidades que foram cometidas, todas elas tinham base no ordenamento jurídico. Foi aí que começou a discutir. Começamos a discutir, ou historicamente começou-se a discutir, que não bastaria ser legal, tinha que ser o texto moral, ou seja, nós tínhamos a previsão do pós-positivismo. Tudo que eles estavam fazendo, os nazistas estavam fazendo, estava garantido em lei. Ok? Tá. Tudo bem. Estava garantido em lei. Mas, todavia, porém, entretanto, nem toda lei ela é moral. O avanço do nazismo, ou seja, o avanço do novo nazismo depois da derrota da Primeira Guerra Mundial, ele estava capitulado legalmente, formatado legalmente, mas aquelas leis não eram morais. Foi aí que nasceu o raciocínio do pós-positivismo. Positivismo, né, que a gente fala sobre Hans Kelsen, aí vem Konrad Riese e fala sobre pós-positivismo, tentando superar Hans Kelsen. Show de bola? Mas isso nós vamos discutir lá em conceitos constitucionais. Dessa forma, o novo constitucionalismo passou a ter novas diretrizes. Vamos lá? Se é uma reafirmação dos direitos de primeira dimensão que foram desrespeitados, né? que foram aviltados, vamos colocar dessa forma, obviamente que a fraternidade ela é a palavra-chave, então, pela lógica, os valores que devem ser colocados aqui, as diretrizes, é a expressa consagração da dignidade da pessoa humana como valor supremo, ou seja, o núcleo das constituições. Então, expressa escritura ou expressa a consagração da dignidade humana. Tá legal? Sendo aqui um núcleo, anota aí, um núcleo, o valor supremo das constituições. Tá legal? Uma outra coisa interessante que por consequência devemos apontar aqui é a rematerialização dos direitos fundamentais. Quer dizer o quê? Rematerialização dos direitos fundamentais? Sim, das constituições. Rematerialização é uma coisa de falarmos, trazermos ou estar colocado um rol extenso, por favor, um rol extenso de direitos fundamentais, dos direitos fundamentais. Show de bola? Bacaninha até aí? Tá. Agora, pensa comigo. Se na época contemporânea ou do neoconstitucionalismo a ideia, a palavra-chave é a fraternidade, dada claramente os abusos, né, ou a reafirmação dos direitos de primeira dimensão que foram abusados nessa época aqui, pós Segunda Guerra Mundial, ou durante a Segunda Guerra Mundial, pelo avanço, a tentativa do avanço do nazismo pelo mundo, se a gente tem que existe uma programação da expressa dignidade humana como valor supremo, se existe uma rematerialização da Constituição trazendo um rol extenso de direitos fundamentais, o que a gente tem que entender?
que é óbvio que vamos ter a força normativa da Constituição. Então, temos aqui, não precisava nem estar falando isso. Então, temos a força normativa da Constituição. É tudo lógica, cara. Se você fizer um raciocínio, você vai enxergar isso aqui também. Tá legal? Show de bola? Bacaninha, né? Tá. Deixa eu fechar o assunto com vocês falando sobre o constitucionalismo do futuro. Presta muita atenção. Para alguns estudiosos, isso aí é alguma coisa ainda muito abstrata. Mas, na verdade, é a busca de um equilíbrio entre os valores marcantes do constitucionalismo moderno e contemporâneo. Trata-se em si daquela famosa, para quem já estudou isso, teoria mista. Tá, vou apagar aqui para a gente poder arrebentar esse conceito aqui tão bacana. A nossa Constituição traz esses princípios. Pasmem, a nossa Constituição ela traz esses princípios. Só que é tão difícil de cumprir, porque a gente depende, obviamente, de princípios de fraternidade e solidariedade. Olha que interessante isso. Vamos lá? Vamos lá. Então temos aqui o constitucionalismo do futuro. Presta bem atenção. As ideias aqui são de participação, são de solidariedade, fraternidade também. Tá legal? Tá. Vamos chamar isso aqui de constitucionalismo que produz constituições resultados. Resultados. Entenderam? Não. Então vamos lá, vou explicar de outra forma. Pega a consolidação dos direitos humanos de terceira dimensão. É aqui que nós vamos ver os direitos difusos, os direitos de terceira dimensão. Ou seja, os resultados dos direitos positivos em preservação aos direitos negativos. Simples. Como é que é, Ronaldo? Presta atenção. A não interferência do Estado nos direitos de primeira dimensão, ok? E também, para a contínua preservação desses direitos de primeira dimensão, o fazer do Estado. Direito negativo e direito positivo. Os resultados disso, obviamente, nós vamos ver dentro dos direitos de terceira dimensão, que são versados de acordo com o constitucionalismo do futuro. Ok? Me dá um exemplo, Ronaldo. Sim. Meio ambiente ecologicamente equilibrado. É um serviço público? Não, porque a gente está falando de direito de segunda dimensão. Nós estamos falando de direito de primeira dimensão? Não. Nós estamos falando de um resultado de uma prestação de serviço público que é realizada pelo Estado para poder satisfazer a todos em nome do direito à vida. Ficou interessante assim? Paz social, gente. Tem segurança pública, que é uma prestação de serviço para proteger a liberdade e a vida das pessoas, o patrimônio, enfim, que o valha, para no final ter como resultado a paz social. Mas todos têm que participar disso. Não tem como o Estado solitariamente fazer isso. Tem a fraternidade, solidariedade, enfim, que o valha, que vai ser exigida de todos para que isso seja consolidável. Como eu já havia falado, esse constitucionalismo no futuro ele prega a consolidação dos direitos humanos de terceira dimensão, os direitos concretos, os direitos resultados, evidenciando-se assim a constituição do provir. Se cair na prova, constituição do provir, você vai colocar as constituições que versam sobre direitos de terceira dimensão. As constituições do futuro, fundado, claro, na fraternidade, na solidariedade, para dias melhores, porque algo assim só pode ser conquistado com a participação de todos. Ok? Um beijo no coração e até nosso próximo encontro. Não esqueça de fazer o resumex abaixo do vídeo. Beijo no coração. Fui!